Então, voltamos à nossa aula, hoje unidade 3, módulo 14, e contamos com a participação da professora Caroline, né, professora? Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais uma aula do módulo 14. É uma aula que está realmente endereçada a vocês, né? Vocês vão ver o tema aí, vocês vão ver, nossa, realmente está bem ligada à nossa profissão. E se vocês tiverem alguma dúvida, interaja aqui com a gente no chat, que a gente vai poder compartilhar com todos que assistem a aula. Então, boa aula! Então, vamos lá. Hoje, a nossa unidade, a unidade 3, vai falar sobre a educadora alimentar. Nós temos a professora Ângela e a professora Caroline, certo? O objetivo da nossa aula vai ser analisar a importância do técnico em alimentação escolar, olha a importância de vocês, como sujeito fundamental da ação educativa. Outro objetivo, compreender a formação dos trabalhadores em educação como um direito. Então, já que nós estamos no último módulo e hoje com a terceira unidade, eu questiono a vocês, tipo assim, vocês estão na reta final, caminhando para a reta final, e eu questiono, vocês já se enxergam como um técnico em alimentação escolar? Vocês já começam a verificar isso mais à frente? Nossa, daqui mais uns dias nós seremos técnicos em alimentação escolar, né? A importância que vocês têm nesse processo de formação. Então, todos esses conhecimentos que foram aqui repassados a vocês, que vocês adquiriram, eles auxiliaram vocês nesse processo de formação e que vocês possam ser multiplicadores e realmente vestir a camisa nesse sentido, não é, professora? Isso mesmo, como a gente vem falando, você tem que fazer o diferencial, é você que está aqui aprendendo, né, essas informações que a gente passa para vocês, mas não adianta guardar só a informação para vocês devem compartilhar com todos e mostrar no seu ambiente de trabalho o que você aprende no curso, né? Então não precisa acabar o curso para você começar a colocar em prática o que você aprende aqui. Como a gente sempre pede, comece a fazer as ações aí no seu ambiente de trabalho, né, para você justamente mostrar o que você aprende no curso. Isso. Então, comece a se enxergar já como um futuro técnico, uma pessoa que é um futuro profissional da educação. Se reconheça como profissional da educação, né? Reconheça como tal e tenha certeza também de que você é reconhecido. Através de quê? Olha só. A legislação 12.796 de 2013, que altera a 9394 de 20 de dezembro de 1996. Então, ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e da outras providências. Então, no seu artigo 62A diz que a formação dos profissionais a que se refere o inciso 3º do artigo 61, ele far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. E tem também um parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput no local de trabalho ou em situações de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos esses também superiores, de graduação plena ou de tecnológico e pós-graduação. Então, vocês estão vendo? Reconhecer-se e ser reconhecido. Então, tem essa questão da legislação. Então, você, todos os dias que você estiver no seu ambiente de trabalho, fazendo a preparação, enfim, todos os procedimentos operacionais corriqueiros, você está, de certa forma, passando conhecimento para as pessoas através do contato com os alunos e com os profissionais aos quais você tem esse convívio. E tenha a certeza de que você também está sendo um educador, né? Ah, mas para ser um educador não tem que ser um professor? Não, não é bem assim. Por quê? Porque a educação, ela acontece em todas as áreas do ambiente escolar e em seu entorno, ou seja, ao seu redor. Assim, ocorre por todos aqueles que intencionalmente ele transforma sua rotina de trabalho em ação educativa.
principalmente vocês agora, que já têm uma gama de conhecimentos, de informações, que estão com inúmeras ideias para serem colocadas em prática, não é isso, professora? É isso mesmo. Eu tenho certeza de que hoje você já não realiza o trabalho da mesma maneira como você iniciou o curso, né? Com certeza você se preocupa no momento do recebimento dos alimentos, você se preocupa em organizar a sua cozinha aí para facilitar seu trabalho. Então, aos pouquinhos você foi modificando. Então, faça uma avaliação, como a professora falou, né? E você vai perceber que realmente você já mudou com todos os conhecimentos que você já adquiriu. É isso mesmo. É tipo o antes e o depois, não é, professora? Então, assim, o antes, como que eu entrei nesse curso? Entrei totalmente cru, assim, sem essas noções que eu tenho hoje. E hoje, como eu estou em relação à época que eu entrei? Nossa, você tem uma gama de conhecimentos, você já se tornou mais crítico, mais questionador, mais pensador, você já tem uma série de ideias, de questionamentos, já tem planos, quem sabe até para serem desenvolvidos dentro do ambiente escolar, não é isso? Isso mesmo. E com certeza você já deve ter se preocupado, porque às vezes quando a gente não tem esse conhecimento, né, você não se preocupa. Vou fazer uma alimentação, o importante é servir. A gente viu que não é assim, né? Olha o que você pode causar. Você pode causar inúmeras doenças para as pessoas que estão consumindo o seu alimento, né? Lembra que a gente viu as doenças que são transmitidas pelos alimentos? Então, com certeza, isso chamou sua atenção para modificar algumas atitudes que você tem durante o seu horário de trabalho. Então, isso que é legal, é adquirir conhecimentos e colocar ele em prática. E daqui para frente, estar sempre se atualizando, não é, professora? Porque uma coisa é você adquirir os conhecimentos e você ficar estagnado. Não, você está sempre se atualizando e fazendo com que o teu ambiente também receba essas informações. Então, você é um profissional da educação, né? Antes, nós pensávamos assim, os profissionais da educação são basicamente os professores, mas não, é porque esses pensamentos já ficaram para trás. Então, os profissionais da educação, no caso da escola, são todos aqueles que estão envolvidos com todas as ações de bem-estar, de melhoria, de progresso, né? Porque a escola é um ambiente coletivo de aprendizado para inúmeras atividades, né? Então, assim, quem se pode considerar os profissionais da educação? Nós podemos considerar profissionais da educação todos os servidores envolvidos direta ou indiretamente nos processos educativos e de gestão da escola, independentemente de suas frentes de atuação. E também foi o tempo de que o educador era só o professor. Não, você também está se preparando para isso. Você, na sua atividade diária, quando você leva informação, quando você tira uma dúvida, quando alguém lhe questiona, e principalmente em relação à alimentação, você está sendo, de certa forma, esse educador, não é, professora? É isso mesmo. Então, por isso que a gente fala que esse curso, ele serve realmente para você se tornar um educador, né, da alimentação escolar. Então, a gente tem que realmente fazer valer. E como a professora falou, a questão dos estudos continuados, da formação continuada. Então, existem vários cursos na área de alimentação, né, que estão relacionados a vocês. Então, vocês podem estar fazendo esses cursos, porque cada vez as informações vão se atualizando. E aí, você se atualiza também, porque não adianta nada você fazer esse curso agora e depois, daqui 10 anos, só que você vai se preocupar em se atualizar. A gente vê que não é assim. Todos os dias surge algo novo, surge um produto novo, né, relacionado à alimentação, e a gente tem que realmente acompanhar nessas mudanças. E com essas mudanças a gente vê a diferença, né, professora, em todas as atividades que se realizavam antes e que são realizadas hoje, né? Então, os profissionais da educação, eles são sujeitos fundamentais da ação educativa. Então, por isso, eles devem assumir o compromisso com a formação integral do estudante. Você, quando está servindo, preparando o alimento, porcionando para o aluno, você ali também é um educador. Da mesma forma que você, de repente, procurar tomar frente de algumas ações, principalmente agora de educação alimentar e nutricional. Eu quero participar de certos eventos e eu vou estar à frente de certos eventos que envolvem palestras, uma série de atividades. Você também está sendo esse educador. Na realidade, todos da escola
fazem esse papel, mesmo que até inconsciente, não é, professora? Quer dizer, fazem uma educação, dão um ensinamento, mesmo sem, às vezes, ter esse amplo conhecimento dessa atitude, desse gesto. Então, são trabalhadores que estão muito próximos das crianças, dos jovens e pessoas adultas em processo de formação. Então, vocês, futuros técnicos, como nós falamos, vocês têm um papel primordial nessa questão de informações que vocês forem repassar, principalmente por conta do contato que vocês têm todos os dias com os alunos e com os professores e com os colegas. Então, vocês são os multiplicadores principais deste conteúdo, deste curso. Então, vamos fazer valer o nome técnico em alimentação escolar. Não é simplesmente a merendeira ou merendeiro, não, de forma alguma. Eu sou técnico em alimentação escolar, serei um futuro técnico em alimentação escolar, com inúmeros conhecimentos, com inúmeras atribuições, sabendo discernir uma coisa da outra, tendo um compromisso, tendo a responsabilidade em todo o processo operacional das minhas atividades diárias, certo? Então, todos nós necessitamos de conhecimentos técnicos para lidar com as novas e velhas questões que aparecem nas escolas em relação à alimentação escolar, né? Por isso que nós falamos que é importante dar essa continuidade a título de informação. Então, vocês podem recapitular. Há anos atrás, se você já tem um tempo na escola, você vê como é que era essa questão da alimentação escolar e hoje como ela é. Você pode fazer essa comparação e ver que vai existir uma diferença, não é? Veja como o programa mesmo começou, não é, professora? O Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, antes ele começou recebendo doações, depois ele foi começando a caminhar com as próprias pernas, atingiu um público pequeno, mas ele depois atingiu todo o público, ou seja, a educação básica toda ele contempla. Então, veja bem como que era antes na sua escola e hoje. Que tipo de alimentação era servida? Todos os dias era aquela repetição? Não tinha aquela variedade na alimentação, aquele prato colorido? Não existia o compromisso de ter oferta de legumes, verduras e frutas? A questão da agricultura familiar, que contempla os alimentos naturais, livres de agrotóxicos, fresquinhos. Então, faça toda essa comparação. E até mesmo a questão dos manipuladores, dos técnicos daquela época. Então, eles não tinham acesso a essas informações que hoje vocês têm. E vocês têm que aproveitar este momento, essa oportunidade, porque é muito importante, gente, para o crescimento de vocês estarem levando informações, orientações, auxiliando outras pessoas, não é isso, professora? É isso mesmo. Como a gente já viu em relação ao programa, né, como a professora Angela falou, a gente viu que no início ele era de um jeito e com o tempo ele foi se adaptando, né, com a realidade, com a nossa realidade. E a gente viu também que ele é um exemplo, né, de programa para outros países. Porém, ainda falta um pouco mais, né, para ele se tornar realmente muito eficiente, porque como a gente vê, falta muita fiscalização ainda nas escolas. Mas mesmo assim, é um programa muito válido e que ao passar do tempo, né, dia a dia, ele vai se atualizando e vai melhorando. Então, a mesma forma vocês, tem que se atualizar. Então, através desse curso, vocês estão se atualizando, né, em relação a épocas atrás. Então, vocês estão tomando conhecimento, tendo oportunidade para levar novas informações ao seu ambiente de trabalho. Então, a formação, ela tornou-se um direito dos trabalhadores em educação. Então, para que as ações de formação sejam efetivas, é sempre bom haver uma avaliação prévia. Então, por meio de uma dessas avaliações, podemos conhecer o perfil da atuação dos manipuladores de alimentos que trabalham no Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Então, por meio de avaliações, nós podemos ver essa questão. Quando se vai em uma escola, pode ter realmente um perfil. Quando se aplica umas avaliações, a gente pode realmente ver o perfil daqueles manipuladores, daquela escola ou daquela região. Então, ver o que realmente precisa ser informado, ser adequado, precisa ser modificado para a melhoria das atividades. Então,
A senhora quer fazer alguma consideração, professora? Isso mesmo, como a professora está falando, quando a gente fala de questão de avaliação ou até mesmo de fiscalização, ela deve ser bem-vinda. Por quê? Com a aplicação desses questionários é que a gente consegue melhorar, não só vocês como técnicos, mas a escola consegue melhorar o seu ambiente de trabalho. Então, quando chegar uma fiscalização na sua escola, não fique com medo. Se você trabalha de forma correta, você apenas tem que recebê-la e mostrar a realidade, porque é através dessa realidade que a escola será cobrada e assim será melhorado um ambiente de trabalho para vocês. Então, vale a pena receber uma fiscalização, né, professora? Ah, não, com certeza, ela só vem a auxiliar. Por quê? Porque às vezes, quando você está em determinado ambiente por um longo tempo, de repente você se condiciona àquele ambiente, àquela situação. Então, quando chega uma pessoa com um olhar mais diferenciado, um olhar crítico, com uma crítica construtiva, obviamente ele vai para ajudar. Se tem uma fiscalização, é para verificar de que forma está sendo executado o programa, se realmente os recursos que foram destinados ao programa, eles estão sendo destinados à compra dos alimentos, programa no caso da alimentação escolar, como os manipuladores estão se comportando, estão realizando as suas práticas diárias, ou seja, as boas práticas de manipulação durante todo o processo. Lembrando que, olha lá nas aulinhas lá de trás, desde o recebimento, vem o armazenamento, né? Aí você vem a fase de pré-preparo, do preparo, porcionamento e até no contexto geral da boa apresentação do manipulador, que isso é essencial, né, gente? E também o ambiente como no contexto geral. Nós sabemos hoje que é muito complicado quando se vai nas escolas, realizar visitas em escolas, existem um quantitativo muito reduzido de manipuladores de alimentos para o quantitativo de alunos de determinadas escolas. E o que acontece? Os manipuladores terminam sendo sobrecarregados, né, para poder desempenhar as suas funções, e isso vai influenciar no produto final, que é a preparação, ou seja, a oferta da alimentação. Ou seja, uma escola que às vezes era para contemplar 2 manipuladores ou 3, às vezes tem 1. Às vezes tem 2, mas, por exemplo, um desses 2 está doente e o outro executa toda a tarefa. Gente, veja como é complicado. Então, quando se trata da alimentação, não é só você fazer por fazer, não, é fazer com qualidade, fazer direito, tem toda uma etapa e você ainda vai ofertar. Não é como você fazer na sua casa que você faz um pouquinho de comida e pronto, não, é uma grande quantidade, é uma massa maior. Lembrando que tem que ter uma boa apresentação neste cardápio, não é, professora? É isso mesmo, mas a gente sabe da realidade de vocês, né? A gente sabe que a estrutura geralmente que existe nas escolas ainda não são umas estruturas realmente modelo e exemplo. A gente sabe que geralmente as cozinhas são cozinhas pequenas, né, professora? As cozinhas quentes, mas infelizmente a gente tem que se adequar ao que tem até o momento, mas com o pensamento que com o tempo isso melhore, né? Então a gente sabe dessas dificuldades e às vezes quando o que dificulta mais ainda é o número de pessoas que trabalham dentro da cozinha. Como a professora falou, se é só você, fica complicado, porque a gente sabe, são humanos, né? Então se você adoece, quem vai ficar com a sua responsabilidade? Então isso é complicado mesmo, é algo a se pensar. Assim, e o que nós sugerimos é que enquanto vocês estiverem lá, vocês façam a parte de vocês da melhor forma. Não vamos pensar, mas a escola, ela não liga, não é bem assim. Existe todo um processo burocrático que não depende da escola, né, para contratação, exige que se tenha concurso, e são coisas que não são rápidas, né? Então, existe toda uma burocracia que não compensa entrar no mérito. Mas, assim, que vocês façam, desempenhem o trabalho de vocês com compromisso, lembrando que você vai fazer para o aluno da mesma forma que você fosse fazer para a sua família, ou seja, com carinho, com dedicação, sem pensar, a escola tá assim desse jeito, eu não tô nem aí, eu vou fazer de qualquer jeito. Não vamos pensar assim, né, professora? É cair na mesmice, né? Isso mesmo, porque é você que vai estar sendo avaliado, né? Porque o produto final foi realizado por você. Então, você não queira queimar o profissional que você é. Se você é um bom profissional, você tem que preservar a sua imagem. Então, como a professora falou, a gente tem que fazer com amor, porque a gente viu em algumas aulas, né, que os sentimentos realmente eles influenciam no resultado final da alimentação que você prepara. Então,
com o amor tudo fica melhor, né, professora? E assim, lembrando que você se encontrar num momento de dificuldade, tenta conversar com o seu gestor. Olha, seu diretor, gestor, enfim, eu estou sozinho, você tenta providenciar ou solicita alguma outra pessoa para que possa me auxiliar, para que você não seja sobrecarregado, né? Então vamos lá, olha o questionamento aqui do módulo. Então, quantos manipuladores de alimentos atuam em sua escola? Com certeza é um número bem reduzido, não é verdade? Então, quantos alunos estão sob sua responsabilidade? Você já imaginou essa responsabilidade? Por isso que a gente fala, fazer com compromisso, com qualidade, com gosto. Por quê? Tem inúmeros alunos sob sua responsabilidade. Se na sua escola existem 1000 alunos, com certeza uns 900 e um pouquinho devem estar sob sua responsabilidade. Por quê? Porque eles vão lanchar, eles vão realizar a refeição deles e com certeza tem que ser da melhor qualidade para ter essa aceitação, né? Então, veja o tamanho da sua responsabilidade. Então, quantos alunos estão sob sua responsabilidade? Né? Então, essa relação, ela influencia o seu trabalho, porque sabemos que nem sempre as condições de trabalho de um manipulador de alimentos são fáceis. São as dificuldades, as sobrecargas que nós falamos há pouco. Então, quanto menor for a equipe de trabalho, maior será a sobrecarga. Então, algumas atividades, elas são repetitivas e implicam em carregamento de peso excessivo, né? Então, nós sabemos que a maioria são manipuladoras. São raras as exceções em que em uma escola, na cozinha de uma escola, existe um manipulador homem. Nossa, seria excelente. Então, às vezes, as mulheres, elas mesmas que têm que realizar esse trabalho pesado, carregar os panelões. Por quê? A maioria das escolas não dispõe de equipamentos para facilitar, para otimizar esse serviço. É carregar panelões, é pegar sacos de alimentos, enfim. Uma série de trabalhos de sobrecarga, enfim, que terminam ocasionando algum dano com o passar do tempo na saúde do manipulador, né? Aí o que nós observamos também é que não são disponibilizados os equipamentos de proteção pessoal. Então, é interessante que o manipulador de alimento, durante todo o processo de realização da alimentação, ele esteja equipado devidamente para que isso sirva como proteção. Nós sabemos, como a professora Caroline falou, que as cozinhas são quentes, são pequenas, elas não oferecem condições de trabalho. Mas assim, um gestor, ele pode estar adotando um tipo de uniforme que não seja tão quente, né, que seja de tecido leve, que o manipulador possa estar vestido e com certeza protegido de algum tipo de acidente. Então, como vocês já viram em aulas passadas, né, professora, equipamentos de proteção individual? Do uniforme do manipulador, né? A gente viu a importância de se utilizar o uniforme, lembra? Que eu contava até a historinha que se a pessoa vem de casa, ela pega um transporte público, né? Aí várias pessoas têm contato com você e quando você chega na escola, você já chega contaminado. E com essa contaminação, você vai para dentro da cozinha e aí o que vai adiantar, né, professora? Todos os cuidados que você vai ter durante o preparo da alimentação. Então, a gente viu a importância de trocar, né, de roupa antes de iniciar as atividades. Então, a gente viu que vale a pena adotar um uniforme. Mesmo que a escola não tenha, você pode deixar algumas roupas separadas para ser o seu uniforme. Uhum. É isso mesmo. Ou até, se preferir, pode sugerir para o gestor, não é, professora? Isso aí. E falar para ele a importância, falar a né? importância. Então, você, com base nas informações, fala para ele a importância de se ter um equipamento de proteção individual, que seria a touca, uma blusinha de cor clara, tecido leve, a calça também, o sapato fechado, porque o que se observa são essas queridas manipuladoras de chinelinho, ou seja, o chinelinho ele não te dá estabilidade, ele não te dá conforto, e você passa horas e horas em pé, processando, realizando alguma coisa, lavando louça, preparando a comida. Então, você pode sugerir a ele, falar a importância de se ter esse equipamento para que possa proteger você durante as suas atividades. Vamos lá. Então, aqui nós temos aqui um modelo básico aqui, excelente, seria se todas as escolas tivessem um uniforme assim. Olha a calça, o sapato, olha a touca, olha o carrinho para otimizar o serviço,
onde vocês não teriam que estar fazendo esforço demasiado, porque isso com o tempo acarreta ou problemas em coluna, problema nas articulações, a mesma forma é a questão dos movimentos repetitivos, você ficar mexendo os panelões, descascando, cortando, então tudo isso dá uma sobrecarga, né, na pessoa. E aqui seria um modelo ideal para que nossas escolas tivessem esses equipamentos. Então, aí nós sugerimos que você analise com seus colegas de turma se na sua prática diária, você tem alguns facilitadores de trabalho. Na sua escola tem? Pode até ser que tenha alguns facilitadores, não vão ser assim tantos, mas que você possa ter. Então, que você tenha alguns facilitadores do seu trabalho na sua escola. Como alguns mostrados, então naquela foto anterior que eu mostrei, seria um carrinho que iria facilitar a entrega ou o porcionamento do alimento, dos pratos, ou em casos de que o refeitório é distante da cozinha, colocar os panelões naquele carrinho, os pratos, e você levar até o refeitório sem ter que estar carregando, né? Então, aí nós vamos identificar na foto mostrada da unidade os fatores no seu dia a dia. Aqueles fatores do seu dia a dia que são tão bons ou melhores do que esses retratados. Então, quais os pontos negativos e pontos positivos que você tem na sua escola? Na minha escola não oferece nenhum facilitador, professora. Inclusive, minha escola não tem nem refeitório. Aí é complicado, né? Nós sabemos que é uma realidade, escolas com cozinhas pequenas, cozinhas muito quentes, que não são climatizadas, que não oferecem condições, estrutura nenhuma para a realização do trabalho. Porém, vocês têm que desenvolver esse trabalho, nós entendemos, né? Então, veja que pontos positivos e que pontos negativos tem a sua escola. Nosso ponto positivo é que nós somos guerreiras, nós não desistimos. Esse é um ponto primordial, né, professora? Isso mesmo, e como a professora falou, realmente existem muitas escolas que não têm refeitório e acabam utilizando o pátio, fazendo uma adaptação para poder servir a alimentação. Mas nem por isso elas deixam de servir a alimentação. Isso. Então, olha, você vai e avalia, né? Discuta com seus colegas e veja qual é a dificuldade de cada escola e assim você pode estar ajudando ele, né? Dando uma dica de como você pode adaptar. Outra coisa, a gente viu também no módulo 15, quando a senhora falou aí em relação a esses facilitadores, por mais que a gente não tenha, a gente viu que a organização da cozinha, ela é primordial, né? Às vezes a cozinha, ela está mal organizada e isso vai dificultar muito o trabalho de vocês. A gente viu que se a gente deixar os equipamentos, né, todos os dias arrumados, no local mais fácil, então eu poupo tempo e assim eu poupo também o desgaste, né, do dia a dia. Então, se eu não tenho um facilitador, mas eu posso pelo menos organizar minha cozinha para contribuir, né, para poupar o tempo e também para não ter um desgaste pessoal. Isso. Então, falando em questão de equipamentos de proteção individual, de otimizar o trabalho, de facilitadores, nós sabemos que as atividades de vocês, elas são super repetitivas. Seria muito interessante se todos os dias, antes de vocês realizarem as atividades, vocês tivessem uma espécie de atividade laboral, ou seja, aquela atividade que vai ser realizada com o intuito de você melhorar o desempenho no seu trabalho, ou seja, alongar-se. Como vocês fazem atividades algumas vezes bruscas, que requerem que vocês façam algum tipo de esforço, há necessidade de se fazer um alongamento. Então, para isso, nada melhor do que você também sugerir que se tenha o educador da escola, ele realize com vocês algum tipo de atividade nesse sentido, orientar vocês quanto ao alongamento antes das atividades rotineiras, né? Porque isso é interessante, isso se mostra que você tem um desempenho e pode até fazer com que não ocorra nenhum problema, porque às vezes você tem algum tipo de luxação em alguma parte do corpo, em função de quê? De não ter realizado algum tipo de alongamento, dependendo da atividade que você vai realizar, né? Aí nós temos aqui essa sugestão que o módulo dá, olha, das mãos, dos braços, olha como você coloca
junta as mãos para realizar esse alongamento, mas óbvio, se tiver um educador físico seria bem melhor, não, professora? Isso mesmo, isso é uma forma de evitar problemas de saúde, né, do seu trabalhador. Porque imagina, esses movimentos repetitivos realmente traz dano à saúde. E aí se você ficar afastada por algum tempo de suas atividades, isso é muito ruim para a escola, né? Ela vai ter que ir atrás de outro servidor para poder substituir você e isso leva um tempo. Então, para evitar, né, problemas de saúde, você já previne. Né, professora? É isso mesmo. É interessante. Então, como você está tendo mais esse conhecimento, o que você pode fazer? Leva essa informação para o seu gestor, que eu tenho certeza que ele vai concordar. De repente, são orientações que o educador pode estar fazendo com você e melhorar um pouquinho e fazer com que não tenha problemas futuros, né? Então, falando dessa questão de legislação desde o começo da aula, aqui eu questiono a vocês. Você conhece a legislação do Programa de Alimentação Escolar? Você conhece? Nós falamos sempre aqui nas legislações, a 26, principalmente que rege a questão da alimentação escolar. Então, você vai conhecer as normas que são específicas para a alimentação escolar. Então, são legislações que você vai ter como ponto base, que é a 11.947, de 16 de junho de 2009, a resolução 26 do FNDE, de 17 de junho de 2013, e a resolução do Conselho Federal de Nutricionistas, a 465, de 25 de agosto de 2010. Então, tenham como pontos principais. Isso tudo também tem no site, você pode baixar e ter inúmeras informações que elas são específicas, tá? A 11947, ela dispõe sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar e traz no seu artigo 4º que o objetivo do programa é promover a aprendizagem, olha só, o rendimento escolar, o desenvolvimento biopsicossocial e a formação de hábitos alimentares saudáveis por meio das ações de educação alimentar e da oferta de refeições saudáveis. A 26, de 17 de junho de 2013, ela dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica. Lembra que eu falei? O atendimento dos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o nosso PNAE. Aí nós temos aqui toda a fundamentação legal, temos a Constituição Federal de 1988, a 9394, a 9452, a 10.520, temos inúmeras outras legislações que dão fundamentação legal, ok? E nós temos a 465, de 25 de agosto de 2010, que ela dispõe sobre as atribuições do nutricionista e estabelece parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do programa de alimentação escolar. Então, ela fala especificamente da atuação do profissional nutricionista na alimentação escolar, incluindo o quantitativo de nutricionistas por aluno. Então, a alimentação escolar ela é um programa de provimento alimentar vinculado ao quê? À educação. Então, a alimentação escolar, ela se dá por meio de 2 eixos, gente. Primeiro, o eixo 1, a oferta de alimentos e refeições. Eixo 2, as ações de educação alimentar e nutricional. Então, são 2 pontos fundamentais. A oferta de alimentos, ou seja, se escolhe os alimentos naturais, alimentos saudáveis e ações de educação alimentar e nutricional. Então, são ações que vocês irão desenvolver com a finalidade, com o objetivo de informar que se tenham escolhas saudáveis, os alunos, a comunidade escolar, enfim. Então, esses 2 eixos nós temos, só que um eixo ele não está dissociado, ou seja, do outro, então ele não pode se separar. Então, para que o objetivo previsto para o programa de fato aconteça, tanto a oferta do alimento quanto as ações de educação alimentar devem estar presentes. Então, eles têm que caminhar juntos. É um casal, é um par. Então, eles não podem se separar. Professora, a senhora quer fazer algum
É isso mesmo. Então a gente tem que entender isso como um conjunto, né? O que tem ali são as bases para que a gente possa colocar em prática essas leis, mas elas caminham junto e não tem como eu praticar apenas ou apenas oferecer alimentação sem se preocupar com a educação nutricional. Com certeza. Então, algumas das ações previstas na legislação sobre as ações de educação alimentar e nutricional, nós vamos ver aqui, olha só. Inserção do tema educação alimentar e nutricional em todas as disciplinas do currículo escolar. Seria excelente se tivesse isso. Então, era uma força maior e tudo iria fluir de forma mais rápida. Então, incluir o tema, né, de educação alimentar e nutricional. As hortas escolares. Existem escolas que utilizam a horta como instrumento pedagógico, ou seja, para a criança facilitar através da prática ali o aprendizado. Então, fazer aquela questão de associação. Como eu posso aprender matemática? Vamos fazer um cálculo de como vai ser o tamanho desse canteiro, né? Que tipo de solo que tipo de legumes ou verdura nós vamos cultivar, qual o nutriente que tem esse legume, como é que se escreve da forma correta esse legume. Então, vocês veem que a horta como instrumento pedagógico, ela é bem abrangente. Oficinas culinárias, como nós falamos, as oficinas de produtos regionais, um dia uma aula experimental em algum local da escola ou na cozinha, enfim, combinar com o professor, logicamente formar o gestor, para desenvolver alguma ação nesse sentido, fazer uma oficina degustativa de alguns tipos de alimentos que vocês sabem que eles tinham antes uma rejeição, mas vocês utilizaram algum tipo de estratégia e vão tentar experimentar, né, através dessa degustação aí, para ver se existe uma aceitação. E oferta de alimentos que devem ser entendida como uma ação de educação alimentar e nutricional. A senhora quer fazer alguma complemento? Sim, em relação a esses exemplos aí, como a professora falou, em relação à horta, a gente pode estar envolvendo várias disciplinas, né? A horta escolar pode envolver a matemática, pode envolver a geografia, né? A questão dos climas, a questão dos solos. Então, assim, é algo que você só precisa conversar com os professores e saber de que forma vocês podem estar fazendo isso. A questão também das oficinas culinárias, isso é uma forma lúdica e chama muita atenção das crianças. Você consegue prender a atenção das crianças de uma maneira lúdica. Tenho certeza que todos irão gostar de participar dessa oficina, né, culinária ou também da oficina degustativa. É muito legal. Isso é verdade. Então, ofertar alimentos saudáveis no ambiente escolar é praticar educação alimentar e nutricional. Então, tudo aquilo que o aluno ele aprende a comer na escola, quando ele estiver em casa, por sua vez, ele cobrará para que a família também consuma. Isso acontece com qualquer outro tema qual o aluno é exposto na escola. Então, é muito importante que a alimentação servida na escola conte com alimentos saudáveis e com boa apresentação visual. Olha o que nós sempre falamos. Então, você considera que o cardápio da sua escola é saudável? E o que você pode fazer para tornar este cardápio mais saudável, né? Você acha que você está fazendo uma seleção correta? Você acha que aqueles cardápios contemplam os alimentos que realmente têm aceitação, são da época, né? E que realmente são saudáveis? Veja isso aí. Então, o cardápio ele deve ser elaborado pelo nutricionista, o profissional habilitado que vai planejar, ele vai saber o quantitativo ideal para aquele público. Mas vocês, enquanto técnicos, vocês também podem estar dando sugestões, né? Fazendo através de ofícios, enfim, documentos, levando sugestões para que esse profissional analise direitinho as sugestões de vocês baseado na realidade da escola de vocês, enfim, do município, não é isso, professora? É sim, vale a pena sugerir, porque são vocês que estão ali todos os dias, né, lidando com esses alunos, e como a gente falou, as características dos alunos, elas mudam de escola para escola. Então, às vezes, na escola A, os alunos gostam de consumir muito mingau, mas na escola B, esse mingau não sai. Então, qual é a diferença? Então, como a gente viu, às vezes a diferença é só de cultura mesmo, né? É questão de consumo. Às vezes ele não consome esse alimento em casa, então ele não tem o hábito de consumi-los. Mas é interessante vocês dar esse feedback, né?
para as nutricionistas, pois assim elas vão poder fazer uma adaptação nesse cardápio. Isso. E se sua escola ela tem um quantitativo maior de cardápios aos quais você pode estar selecionando, então tente fazer outras escolhas, né? Outras escolhas que contemplem outros alimentos, outras preparações, para ver se otimiza, para ver se realmente pode ter uma aceitação por parte dos alunos. Então, vocês verificaram que vocês são peça primordial, de fundamental importância no desempenho dessas atividades, na realização de todo esse processo. Então, nós pedimos que vocês realizem com bastante empenho, com bastante compromisso, com seriedade, como se fosse fazer para sua casa, porque no final você vai ver, você vai ter elogios, você vai ter aquela sensação de dever cumprido, que você realizou as atividades da forma correta, não é, professora? É sim, e uma coisa que vale a pena falar. Experimente esse alimento que você está preparando, né, para as crianças. E se você realmente gostou, aí você serve. Não, eu não gostei, mas eles vão gostar. Não, isso vale muito, deve ser levado em consideração. Você deve experimentar o alimento e ter certeza que esse alimento realmente ele está bom para ser servido. Ok? Então, obrigada pela participação de vocês hoje na aula e a gente daqui a pouco retorna com as correções das atividades, não é isso, professora? Isso mesmo. Então, vocês viram que vocês são atores principais nesse processo. Então, a nossa aula termina aqui e aguardamos vocês daqui mais algum tempo. Olá, então voltamos agora para realizarmos a correção das nossas atividades. Vamos lá. A questão número 1, você vai marcar a opção correta. Então, número 1. Que tipo de equipamento pessoal torna-se necessário para a segurança do manipulador de alimento? Aí nós temos a opção A, botas, toucas, luvas e outros. B, toucas e luvas. C, jalecos e luvas. D, toucas e botas. Ou é nenhuma alternativa. Então, nós temos aqui como opção, escolha de opção correta A. No módulo fala botas, toucas, luvas e outros. Então, verificamos que essa questão de equipamento de proteção individual é importante para prevenir possíveis acidentes dentro do ambiente de trabalho, né, professora? A gente viu, né, quando a gente viu sobre a questão da uniformização, a gente viu a questão da roupa, né, que deve ser branca, de um tecido mais leve, e também a questão das botas, né, professora? A questão das botas, ela é primordial. Por quê? Por mais que você tenha cuidado, né, não, eu não vou me machucar, não vou me queimar, porque eu tenho cuidado. Mas tem coisas que acontecem que não estão ao seu controle. Então, você pode estar carregando uma panela com alimento quente e essa panela quebrar, né, quebrar a alça e aí o alimento vai todo para o seu pé. Então, é por isso que a gente exige a questão de alguns equipamentos, né, para que você previna os acidentes de trabalho. Então, é melhor você ir com um sapato fechado, com seu uniforme completo, porque assim você vai ter a certeza de que você não vai estar se arriscando, né, não vai estar se arriscando podendo haver um acidente de trabalho. Então, é por isso que a gente insiste nessa questão do uniforme e dos EPIs. Com certeza. Então, vimos que a questão correta é A. Vamos à questão 2. As normas específicas para alimentação escolar são: letra A, a Lei 11.497, a Resolução 38 e a 380. B, Lei 9394, Resolução 65 e Resolução 365. D, Lei 11.947, Resolução 26 e a 465. A D, a 8666, Lei 11.497, Resolução 38. Ou então nenhuma alternativa.
Bem, como opção correta, se vocês marcaram a letra C é a correta. Lembrando que é 11.947 e não como havia aqui a pegadinha, né? 11.497, a resolução 38 também já não é mais, está em vigor, é a 26, certo? E a 465, não é mais essa 380, que temos a 465, específica das atribuições do nutricionista dentro do âmbito do PNAE, tá? Então, como questão correta, temos a letra C. 3. A alimentação escolar, ela se dá por meio de 2 eixos, que são, temos como opção A, o eixo da oferta somente, olha só, somente de alimentos e refeições. A letra B, ações de educação alimentar e nutricional. A letra C, a oferta de alimentos e refeições e ações de educação alimentar e nutricional. Então, a letra C é a correta, mas vamos verificar aqui a D. A oferta de todos os tipos de alimento, independentemente do valor nutricional, isso não é verdade, não é? E a letra E, nenhuma alternativa. Então, os 2 eixos são a oferta de alimentos e refeições e também associado a ações de educação alimentar e nutricional. Então, eles não vão se dissociar, eles sempre vão andar juntos. Questão 4. Cite exemplos de ações de educação alimentar e nutricional. Então, como possível resposta, nós temos a inserção do tema Educação Alimentar e Nutricional em todas as disciplinas do currículo escolar. Isso é muito importante para dinamizar e até a questão do aprendizado dos alunos. As hortas escolares também, né, como instrumento pedagógico excelente. Nós temos as oficinas culinárias, como falamos anteriormente, oficinas de degustação e oferta de alimentos que deve ser entendida como ação de educação alimentar e nutricional. Então, se você oferta um alimento de qualidade, então você está realizando essa ação de educação alimentar e nutricional. Algum complemento, professora? Sim, aí como existem outras formas, né, de educação nutricional, dependendo da faixa etária, você pode estar fazendo um joguinho de memória com tipos de frutas, porque isso faz com que as crianças elas consigam assimilar melhor o conteúdo. Você pode estar fazendo cartazes, né? Teatros, né, teatro, tá inventando uma música, uma paródia. Então, tem inúmeras formas de você estar realizando a educação nutricional. Então, o que você tem que ficar atento é em relação à faixa etária, tá? Realizar as atividades conforme a faixa etária, porque senão também, se for algo muito difícil, se você estiver aplicando para crianças, ela não vai conseguir interagir com você. Então, tem inúmeras formas, só aplicar. É a questão de sensibilizar o teu público, né? Trazer para você aquele interesse dele, né? Através da, como a professora falou, dessa escolha da visualização. O teu público-alvo é esse, então com esse público eu posso desenvolver esse tipo de atividade, sempre voltado para a faixa etária. Então, marque a alternativa que corresponde ao espaço pontilhado entre parênteses. Então, a questão 5. Cada cardápio, ele tem um papel no atendimento da pontinho de cada pessoa. Então, a letra A, nós temos necessidade nutricional, a letra B, nós temos valor nutricional, letra C, oferta de alimentos, letra D, escolha de alimentos ou letra E, nenhuma alternativa? Então, a correta é necessidade nutricional, aqui é necessidade nutricional de cada pessoa. Se você marcou, então, a letra A é a letra correta. Professora, tem algum complemento, alguma sugestão que a senhora queira? Em relação a essa questão, a gente viu também em aulas anteriores como é que a gente dispõe em relação à quantidade, né? A gente viu que vai depender, a necessidade nutricional, ela depende do quê? Do tipo de pessoa, da altura, do peso, do tipo de atividade que ela desempenha. Então, dependendo disso, é que varia de pessoa para pessoa as necessidades nutricionais. Por isso que quando uma pessoa, se ela estiver doente, vamos supor, se ela estiver obesa e ela procurar um profissional da área da nutrição, ela não pode, ou ela simplesmente não pode ir no site e pegar um cardápio, porque esse cardápio não vai servir para ela.
porque o cardápio ele é calculado especificamente para cada pessoa, conforme a sua necessidade nutricional. Por isso que é algo realmente específico para cada pessoa. Então, vale lembrar em relação a isso, né, professora? Cada um tem sua peculiaridade, Isso. né? Bem, então nós vimos hoje na aula essa questão da formação do educador, a importância do educador alimentar, que vocês desempenham um papel importante, que sem vocês não existe essa oferta de alimentação. Por quê? Porque fica limitada essa questão do contexto de aprendizado. Então, o aluno, ao invés de desenvolver do início, que chega na aula, suas atividades até o final, não, essa atividade vai ser interrompida porque não existe essa oferta da alimentação. E o que a gente pede? Que vocês, por estarem todos os dias com os alunos, desenvolvam da melhor forma, com proatividade, né? O enriquecimento de atitudes e até de informações em relação ao público-alvo, o nosso público, que são os alunos. Então, a gente quer ofertar alimentos de qualidade, refeições variadas, em quantidade, com a adequação, se caso for preciso, mas sempre alimentos saudáveis, de forma a estar realizando essa ação de educação alimentar e nutricional, não é, professora? É isso mesmo. Então, a aula de hoje, ela veio mostrar qual a importância do papel, né, do educador nutricional aí que você está se tornando. Então, vale a pena você parar e fazer uma reflexão do que você já adquiriu, né, e como é que você pode estar transportando, passando essa informação para a comunidade de modo geral. Não apenas para a comunidade escolar, né, porque o que a gente aprende, a gente pode estar transmitindo para todo mundo e não apenas só no nosso ambiente de trabalho. Pode ser para os nossos familiares, para os nossos vizinhos. Então, a informação ela é sempre muito bem-vinda. Então, você está tendo essa oportunidade de adquirir esses conhecimentos e você agora tem esse papel de estar compartilhando essas informações com todo mundo. Então, comece a colocar em prática o seu novo papel, que é de um educador nutricional. Isso mesmo. Então, aqui, a correção das nossas atividades encerra por aqui. Nós agradecemos a todos que nos assistiram, esperamos contar de novo nas próximas aulas, até o final deste módulo, que esse é o nosso último módulo. Esperamos ter contribuído, de uma certa forma, para o enriquecimento de vocês, né? E sempre dando aquela sugestão, façam a diferença, façam com compromisso, com qualidade, que vocês, com certeza, vocês terão oportunidade de ver o resultado, não é, professora? É, isso mesmo. Então, hoje a gente finaliza, né, a unidade 3. Então, fica uma dica já para você fazer uma leitura da unidade 4, para na próxima aula você já ter noção do que a gente vai tratar, né, quais informações que a gente vai estar aqui discutindo com você. E, sempre que possível, revejam as aulas para complementar o aprendizado de vocês. Então, até a próxima aula. Então, queremos mandar um abraço a todos os tutores de todos os polos, a todos os alunos, né, que de certa forma nos acompanham. E esperamos sempre contar, né, com a participação de vocês, com sugestões e o que mais precisar. Estamos aqui para, enfim, orientar e esclarecer dúvidas que vocês possivelmente venham ter. Então, um abraço a todos, foi um prazer estar hoje aqui e até o nosso próximo encontro.